Olá, boa noite. Boa noite. Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, as comemorações no Santuário Nacional, no interior de São Paulo, foram bem diferentes dos outros anos. E em plena pandemia de Covid-19 e desemprego, pesquisa aponta que o país ganhou mais de 1 milhão de microempreendedores individuais. E você vai ver também. Considerado um dos chefes do PCC, André do Rep segue foragido depois de habeas corpus concedido pelo STF. Terapeuta que ganhou fama na internet e atraiu milhares de seguidores durante a pandemia é acusado de estupro de vulnerável. E como nossas futuras craques no futebol mantiveram a forma na quarentena. Neste ano, os devotos de Nossa Senhora Aparecida celebraram o Dia da Padroeira do Brasil de uma forma diferente. As missas na maior basílica do país foram transmitidas pela internet e sem a presença dos fiéis. Apenas os funcionários do santuário puderam participar. Outras igrejas também limitaram o acesso para as celebrações. Em Aparecida, uma missa especial para as crianças. Meninos e meninas fizeram as leituras e participaram dos principais momentos da homenagem. Porque veio ao mundo por Maria nos salvar. A celebração foi diferente, sem fiéis nos bancos e corredores. Essa foi a forma encontrada para as missas deste ano. O santuário não divulgou a expectativa de visitantes, mas o número será limitado. No mesmo período do ano passado, o templo recebeu mais de 160 mil fiéis. A pandemia está ceifando muitas vidas e nós queremos saúde. Nossa rede não pode ficar vazia de saúde. Respeitar as regras sanitárias de proteção. Esse é o apelo das lideranças religiosas para o dia 12 de outubro. Distanciamento, máscara e medição de temperatura. Todo cuidado é pouco para evitar contaminação. Tá bom o distanciamento do outro, álcool gel, todo mundo de máscara. Tá muito bom, gostei. Essa igreja fica no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, e costuma receber 45 mil pessoas no feriado de Nossa Senhora. Mas neste ano a paróquia limitou a participação a 5 mil pessoas. Tá bem diferente do ano passado, tá mais tranquilo. No pátio, em vez de comer no local, os fiéis compram comidas para levar para casa. A paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do Ipiranga agendou para esse 12 de outubro 11 celebrações ao longo de todo o dia. E em vez de 600 fiéis, cada missa recebe no máximo 250. Do lado de fora do templo, um dos padres atende cada fiel que vem em busca de orações. A entrada para a celebração só é liberada quando a igreja está vazia. Mateus veio com a família. Veio com quem aqui para a missa? Com meu tio, minha mãe, meu avô e minha avó. Prevenções à parte, é a fé que leva os fiéis para as igrejas e com um motivo a mais nas orações em um ano tão difícil. É um ano de muita oração. Não importa se você é católico, se você é crente, se você é muçulmano. Por favor, faça uma oração, que o mundo está de ponta cabeça. Nossa Senhora Aparecida, aquela que sai das águas para justamente dar um sinal de libertação a todo o povo de Deus. É a expressão da nossa fé concreta e de maneira muito especial a mãe que consola os seus filhos diante dessa pandemia enorme. Tantas mães choraram e hoje vêm se consolar no colo de Nossa Senhora. E muitas demonstrações de fé também em Contagem, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A tradicional missa dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que há 36 anos era realizada em praça pública, foi celebrada pela primeira vez dentro do santuário que recebe o nome da padroeira. A homenagem foi presidida pelo bispo auxiliar Dom Vicente Ferreira. Com capacidade para 800 pessoas, cada missa só recebeu 100 devotos, tudo para garantir o distanciamento social. E vamos agora saber como está a volta do feriado nas principais estradas de São Paulo com a repórter Carolina Rigengo, que está na rodovia Castelo Branco. Boa noite, Carolina. Muito movimento por aí? Oi, Augusto. Boa noite para você, para a Gabriela e para todos. Olha, até que tem uma movimentação, mas o motorista faz uma viagem bem tranquila nos dois sentidos,
como você vê agora nas imagens. A mesma situação tranquila é para as outras rodovias que dão acesso ao interior paulista, inclusive a rodovia Presidente Dutra, que normalmente nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida ficava com um trânsito bastante carregado. Diferente da situação das rodovias que dão acesso ao litoral, como a Baixada Santista nesse momento. Padre Manuel da Nóbrega tem trecho de congestionamento entre os quilômetros 273 e 274 no sentido São Paulo por excesso de veículos. Cônego Domênico Rangoni entre os quilômetros 248 e 250. Imigrantes têm lentidão entre 59 e 58, claro, por excesso de veículos também. Rodovia Rio Santos, o motorista tem que ter aquela paciência com o tráfego lento no trecho de Bertioga e São Sebastião. Agora eu vou te contar a situação das rodovias de acesso às praias do litoral norte. Rodovia dos Tamoios, nesse momento, tem tráfego lento no sentido São Paulo, nos trechos de Serra e Planalto também. Rio Santos, entre Ubatuba e São Sebastião, também tem lentidão. E na rodovia Oswaldo Cruz, que dá acesso entre Taubaté e as praias de Ubatuba, bonitas para surfistas, também tem lentidão, principalmente ali no trevo de acesso a Taubaté, nessa subida aí de volta para casa, para quem vai para São Paulo, quem volta para cá e para o interior. De São Paulo, Carolina Riguengo para o Rede TV News. Obrigada, Carol. E olha, a combinação de chuva e estradas mais cheias por causa do feriado tem provocado acidentes graves em rodovias de Minas Gerais. Este flagrante foi na BR-262, no trecho da rodovia que passa pela cidade de Rio Casca. A motocicleta atravessou a pista e bateu de frente com um carro que vinha no sentido contrário. O homem foi arremessado para o alto. Ele chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu. No norte de Minas, 2 carretas bateram de frente na BR-365, próximo a Jequitaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 motoristas morreram na hora. As cargas de frango congelado e sal grosso ficaram espalhadas na pista, que ficou interditada até a noite de ontem. A perícia vai indicar o que teria provocado a colisão. Também neste domingo, um acidente entre um caminhão e 2 carros deixou uma pessoa morta e 3 feridos na BR-040 em Itabirito, na Grande Belo Horizonte. A vítima é uma mulher que estava em um dos carros com o marido e o filho pequeno, que foram socorridos em estado grave. De acordo com a ocorrência, um dos motoristas derrapou, rodou e bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. O outro carro vinha logo atrás e não parou a tempo. Segundo os bombeiros, no carro que teria provocado a batida estava apenas o motorista, que abandonou o veículo e fugiu do local mancando. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que reforça a fiscalização nas estradas, vai até meia-noite. Em Belo Horizonte, foi autorizada a reabertura de museus, galerias de arte e exposições a partir deste sábado. Não há limite de horário de funcionamento, mas é preciso seguir algumas medidas, como restrição da capacidade máxima e uso de máscara. Depois de 7 meses fechado, um deles, o Museu do Brinquedo, tem um motivo a mais para comemorar a reabertura, o Dia das Crianças. Foram 7 meses de portas fechadas, sem receber o público. Nossa razão de ser é o público, sem eles não tem razão de ser. Então a gente continua atuando de forma virtual, a gente sabe que é limitado, e se preparando para esse dia. E para a reabertura, todos os cuidados foram tomados. Fizemos a escolha de receber núcleos familiares. E ao trocar de espaço, esse espaço todo é higienizado novamente. Sorte da família Pereira, que bem no Dia das Crianças veio aproveitar as atrações do museu. A primeira coisa que a gente se importou foi com o horário de estar agendando. Como as escolas pararam, né? As atividades pararam. As crianças têm que viver os momentos de crianças, né? Então é um momento muito importante, onde eles vão se divertirem. Teve teatro de marionete. Feita especialmente para as crianças. E brincadeiras ao ar livre. Muito engraçada. Não tinha. Não tem teto. O Isaac e o Samuel andaram de patinete, carrinho de rolimã. Carrinho de bate-bate. Entrar aqui no Museu do Brinquedo em Belo Horizonte é como viajar no tempo.
São cerca de 1.000 raridades em exposição, que vão desde coleção de bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro e até as primeiras gerações de videogame. Olha, Luigi também tá ali, veja lá. A Maria Clara veio com a máscara da Mulher Maravilha, bracelete e até escolheu o brinquedo preferido. Boneca fofona parece minha mãe. É realmente mágico mesmo, a gente volta a ser criança também. Foi um Dia das Crianças diferente, mas bem divertido para todas as famílias que vieram. Tá sendo o Dia das Crianças maravilhoso, estamos curtindo muito. Gostei de tudo. Feliz Dia das Crianças! Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou 2 casas de festas na zona oeste da cidade. Pessoas se aglomeravam nos espaços que tinham até pista de dança. Cenas de desrespeito. Pessoas sem máscara, aglomeradas em espaços fechados. Equipes da Vigilância Sanitária interditaram ontem à noite 2 estabelecimentos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os locais descumpriam os protocolos sanitários e regras da Prefeitura. Boates e espaços com pista de dança permanecem proibidos na capital fluminense. Casas de shows podem funcionar apenas com reserva de lugar numerado. Os estabelecimentos vão ficar interditados por 7 dias. A multa vai de 15 a 26 mil reais. Desde o início da pandemia, foram aplicadas mais de 4.800 infrações e 288 estabelecimentos foram interditados. Um policial militar morreu em uma troca de tiros com criminosos na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Um motorista que passava pela região também foi ferido. Sangue no chão é a marca da violência no Rio de Janeiro. Eram 7 horas da manhã quando o sargento Círio Damasceno Santos, de 51 anos, foi morto. O PM estava no banco do carona na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, zona oeste da cidade, e levou um tiro na cabeça. A viatura capotou na via. Círio estava na corporação desde 2000. De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam perseguindo um carro suspeito e os criminosos que estavam dentro do veículo começaram a atirar. Além do sargento, um motorista que passava no sentido oposto da via também foi baleado. Ismael do Nascimento foi atingido na cabeça e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele é grave. Os criminosos fugiram para a comunidade do Muquiço, também na Zona Oeste. A PM entrou na favela e localizou o carro usado pelo grupo. Na ação, um menor foi baleado e encaminhado sob custódia ao hospital. Segundo a polícia, ele estava com uma arma e um radiotransmissor. Um outro suspeito também foi preso e levado para a delegacia. A divisão de homicídios realizou uma perícia no local do crime. Na última sexta-feira, a Avenida Brasil também foi cenário de violência. O menino Leônidas de Oliveira, de 12 anos, morreu atingido por uma bala perdida. Ele estava a caminho de um supermercado com a avó quando criminosos atiraram em direção a uma viatura da polícia. Foi enterrado hoje o candidato a vereador de Embu das Artes, Denis Viana, de 39 anos, morto a tiros durante uma confusão em um bar na madrugada deste domingo, na Grande São Paulo. O enterro aconteceu no cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, e foi reservado a familiares e amigos. Outras 3 pessoas que foram baleadas no local seguem internadas. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.
Testemunhas afirmam que PMs atiraram nas vítimas. Denis Viana ocupou a Secretaria de Segurança do município até maio, quando pediu exoneração do cargo para concorrer à Câmara Municipal pelo PSC. A polícia ainda procura André Oliveira Macedo, André do Rap, considerado um dos chefes do PCC, o primeiro comando da capital. Ele deixou a penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, no último sábado, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu um habeas corpus pedindo pela defesa do traficante. A decisão de Marco Aurélio gerou polêmica, principalmente depois que o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu o HC. Agora o traficante é considerado foragido. Para o Ministério Público de São Paulo, depois que deixou a prisão, André do Rap seguiu para o Paraguai. A decisão já motivou outros presos a pedirem o mesmo benefício. O pacote anticrime, sancionado no ano passado, tem sido a base legal para esses pedidos. Segundo a nova lei, a prisão preventiva deve ser analisada a cada 90 dias, já que, neste momento, o preso ainda tem direito a recorrer. Diante da polêmica em torno das decisões, o ministro Luiz Fux disse hoje que levará o caso ao plenário da Corte. O terapeuta Tadashi Kadamoto, que ficou conhecido durante a pandemia como guru da meditação, foi acusado de estupro por pacientes e alunas. A denúncia foi aceita pelo Ministério Público. Tenho falhas, cometo erros como todo ser humano, mas jamais cometi atos criminosos. Nesse vídeo divulgado em uma rede social, o terapeuta afirma ter se assustado com a denúncia. Conta que foi surpreendido com as notícias e que até agora não foi procurado pela justiça. Primeiro, fiquei muito assustado, sem entender o que estava acontecendo, porque não fui procurado pela justiça. E depois, fiquei muito abalado com a reportagem. Durante a pandemia, Tadashi Kadamoto ficou conhecido como o guru da meditação em todo o Brasil. As mensagens em redes sociais costumam atrair milhares de seguidores em busca de autoconhecimento. O terapeuta atua há 30 anos usando técnicas de hipnose, meditação, regressão e relaxamento. A denúncia chegou ao Ministério Público por meio de uma ex-aluna e paciente do terapeuta. Em depoimento, ela afirma ter sido vítima de abusos sexuais ao longo de 7 anos. Outras testemunhas também o acusam. Ao todo, o réu responde por 5 casos de estupro. Os cursos e atendimentos eram oferecidos neste instituto que fica na região sul de São Paulo. Além de estupro, ele também vai responder por lesão corporal grave por danos psiquiátricos causados às vítimas. A polícia de Rondônia prendeu 16 pessoas suspeitas de participação no assassinato de 2 policiais militares no distrito de Nova Mutum, Paraná, a 160 quilômetros de Porto Velho. Luciano Pereira da Silva, de 33 anos, foi o primeiro a ser conduzido para a Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida em Porto Velho. Horas mais tarde, outros 16 suspeitos chegaram em seguida. Estas 2 mulheres também foram detidas. A informação é que estariam dificultando a identificação dos acusados. Segundo a polícia, a prisão dos homens esclarece a ligação do grupo no assassinato do tenente da reserva, José Figueiredo Sobrinho, de 57 anos, e do 3º sargento Márcio Rodrigues da Silva, de 38 anos, mortos a tiros. Conseguimos identificar todos os envolvidos que atuaram diretamente na execução das vítimas. A gente sabe que eles são pertencentes a um grupo, uma organização criminosa que se intitula Seguranças. Há 10 dias, desde a morte dos PMs, um aparato com mais de 290 policiais cumpria diligências em propriedades e assentamentos de Nova Mutum, Paraná, a 160 quilômetros de Porto Velho. Foi nesta área onde as guarnições foram surpreendidas a tiros. Indícios apontam que os homens estariam por trás de crimes ocorridos na localidade. Entre eles, homicídios, grilagem de terra, incêndios florestais e a venda de loteamento. Ainda segundo o que foi apurado pelos investigadores da Delegacia de Homicídios, a milícia se intitulava como uma espécie de guardiã naquela localidade, espalhando terror e intimidando até mesmo aos fazendeiros. O líder de todos eles, identificado como Gedeon José Duque, conseguiu escapar do cerco policial. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos durante o final de semana no assentamento e fazendas ocupadas pelo organismo Liga dos Camponeses Pobres. Após os depoimentos, os suspeitos seguiram para o sistema prisional, de onde vão aguardar a decisão da justiça.
A quarentena impactou ainda mais a vida das pessoas com doenças crônicas, como os diabéticos. Uma pesquisa feita pela USP e outras instituições mostrou que a interrupção da rotina piorou níveis glicêmicos. Dado preocupante, já que, se infectados, os diabéticos podem desenvolver formas mais graves da Covid-19. Antes da pandemia, a Genivalda conseguia controlar o diabetes, com exercícios e dieta. Já na quarentena, com as mudanças no dia a dia, viu a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, disparar. Ela chega a 150, 180. Mudei muito a minha rotina. Não tenho feito exercícios físicos e tenho me alimentado com muitos produtos que não me é permitido por conta da diabetes. Paula também deixou de praticar atividades físicas e o resultado pesou na balança. Eu engordei muito, engordei 30 quilos nessa quarentena, sem a atividade física, e agora eu consegui eliminar 17 quilos com a alimentação, somente com a alimentação. Elas fazem parte da maioria. Uma pesquisa feita com 1.700 pessoas mostrou que 95% delas ficaram mais tempo em casa e quase 60% reduziram a prática de exercícios físicos. 38,4% disseram que adiaram consultas e exames. Dos 91% que monitoram a glicemia, 59% tiveram alterações. 31% maior variabilidade, 20% aumento e 8,2% diminuição. Essa mudança de rotina é uma ameaça para a saúde de pessoas portadoras de doenças crônicas, como as cardiovasculares e diabetes. Só para ter uma ideia, antes da pandemia, 81% das mortes nas Américas estavam relacionadas a essas doenças. Outro fator preocupante é que doentes crônicos, como os diabéticos, se infectados pela Covid-19, têm mais riscos de desenvolverem complicações, por exemplo. Não é o fato de você ter diabetes que vai fazer você evoluir para uma forma mais grave, e sim estar mal controlado dela. Você tem que arranjar se adaptar a esse momento, de uma maneira a incluir um exercício físico, nem que seja exercício físico em casa, manter um padrão regular de alimentação, optar por uma alimentação saudável, tomar os seus medicamentos corretamente e procurar um médico para avaliar se você está bem controlado ou não. Vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4.495.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 457.000 seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 150.000 mortes provocadas pelo vírus. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, testou positivo para a Covid-19. Ele é o relator da indicação do desembargador Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nas redes sociais, Braga afirmou que os sintomas têm sido leves e não comprometem o estado geral de saúde. Mesmo com a doença, a expectativa é que Eduardo Braga mantenha a previsão inicial e entregue o relatório sobre a indicação na próxima quarta-feira. A sabatina de Cássio Marques está marcada para o dia 21 de outubro. No mesmo dia, o nome dele deve ser analisado pelo plenário do Senado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertou no final de tarde sobre a venda de vacina falsa contra a Covid-19 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia recebida pela Anvisa, uma empresa oferece um imunizante falsificado, como se fosse a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca. A agência reforçou que, no momento, não existe nenhuma vacina contra a Covid-19 autorizada para ser comercializada e utilizada pela população brasileira. A pandemia da Covid-19 pegou muitas empresas de surpresa e, infelizmente, representou o fim do emprego de muita gente. Mas a crise do novo coronavírus trouxe também novas oportunidades para milhares de brasileiros. De fevereiro para cá, o país ganhou mais de 1 milhão de microempreendedores individuais. Já viu aquela frase, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade? Pois foi assim que o empreendimento da Mônica começou. Antes da pandemia, ela comandava um escritório de arquitetura. Diante das incertezas, deu um tempo nos negócios e restou apenas um desejo antigo: oferecer amor em forma de planta. Eu me apeguei ao que eu tinha de mais belo na minha casa, que são as plantas.
Uma coisa que eu cultivo já há bastante tempo, né? Minha mãe gosta muito de plantas, então minha família toda foi criada sempre com muitas plantas dentro de casa, a gente sempre tem muitas flores, muitas plantas. E aí, no meio da pandemia, eu decidi me dedicar a elas. Deixar a casa mais verde sempre foi um dos hobbies da família. Com a ideia, as irmãs viraram sócias. Abrir um novo negócio virou uma alternativa de renda para inúmeros brasileiros durante essa pandemia. Entre o final de fevereiro e setembro deste ano, o Portal do Empreendedor do Governo Federal registrou mais de 1.150.000 formalizações de microempreendedores individuais, um aumento de 14,8% com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo projeções do Sebrae, até o final do ano, 25% da população adulta estará envolvida na abertura de um novo negócio. Existem dois tipos de empreendedores. Tem o empreendedor por oportunidade e também tem o empreendedor por necessidade. O que é que aconteceu com a pandemia? Foi o empreendedor por necessidade ter despertado nele a ideia de experimentar um negócio, por força das circunstâncias. Foi assim com Gabriela. A designer de interiores ficou desempregada durante a pandemia, arregaçou as mangas e não se deu por vencida. O gosto por sacolé virou negócio e tudo é vendido pela internet. Empolgada com os rumos da empresa, ela já pensa em contratar. Eu estou vendo que tá tendo uma demanda muito grande, que em breve eu vou precisar ter um local, vou precisar contratar pessoas para me ajudar e tudo mais. E a minha intenção aqui não é continuar só vendendo sacolé, é crescer mais e ter uma empresa de gelados e fazer uma coisa muito mais do que isso. O gesso, comum para imobilizar membros do nosso corpo, pode estar com os dias contados. Uma startup desenvolveu um substituto mais simples e eficaz, utilizando a impressora 3D. Ele é feito sob medida para cada paciente. Leva de 20 minutos a no máximo 5 horas para ficar pronto. E ao contrário do gesso tradicional, é moldável, arejado, higienizável e à prova d'água. Na verdade, acabam sendo mais eficientes do que o gesso, já que não possuem os incômodos, os problemas inerentes àquele material. O negócio funciona como franquia. O profissional da área da saúde compra a impressora 3D em um fabricante parceiro da startup e paga uma taxa de adesão para ter acesso aos arquivos digitais e imprimir os imobilizadores. O produto parece um plástico comum, mas é biodegradável, feito de bagaço de cana, beterraba e milho. O portfólio já soma 30 tipos de órteses de diferentes tamanhos e são indicados para vários tipos de tratamento. A Rafaela é fisioterapeuta e apostou na inovação para tratar os pacientes dela. Ela está sendo bem aceita, principalmente o público infantil, né? Ela é leve para criança, para uma piscina, agora vem o verão. O preço do imobilizador varia de acordo com o tamanho e a parte do corpo que será imobilizada, mas o custo é acessível, a partir de R$ 50. A Maria começou um tratamento contra a risartrose na mão direita, um problema na articulação da base do polegar. Ela gostou tanto do imobilizador que até encomendou outro, desta vez para a mão esquerda. A vantagem é que assim, você tem os movimentos, né? Você pode higienizar, você pode limpar, você não precisa usar um outro produto que te mantenha impedida de fazer a movimentação. A gente já pode dar adeus ao gesso, já que isso é uma tendência global. Hoje, Dia das Crianças, o Rede TV News mostra como as atletas consideradas o futuro do futebol feminino do Brasil conseguiram manter a forma durante a quarentena. Meses difíceis onde o apoio dos pais e a estrutura oferecida por alguns times foram fundamentais. O apartamento da família da Natália, de 11 anos, em Florianópolis, ficou pequeno para ela e para a bola. Com os treinamentos do clube suspensos, não teve outro jeito. Algumas atividades eram acompanhadas pelos professores e por chamadas de vídeo. Baixa aquela saudade de treinar com os amigos, se abraçar. E agora, a gente tá fazendo mais treino físico. Tem alguns com bola, mas não é igual antes.
Então, tipo, tá sendo bem difícil, porque às vezes dá aquela vontade de sair de casa, dar um abraço no teu amigo, mas infelizmente não pode. Então tá sendo bem difícil. A mamãe Karina precisou improvisar e dar um jeito na sala. Depois a gente viu que precisava tirar o tapete, a gente tirou o sofá da sala para ela conseguir treinar, mas mesmo assim era bolada em quadro, bolado em televisão. E a gente. Quebrar a TV. Ela acabou quebrando a TV, quebrou vaso e assim foi a nossa quarentena. A Nath faz parte da base do Avaí, onde treina com meninos, e também do time feminino do Centro Olímpico em São Paulo. Ficar longe dos gramados não foi fácil. Eu tô com muita saudade deles e delas, muito mesmo. Para compensar tudo isso, os clubes ofereceram um acompanhamento psicológico à distância. A Pietra, de Curitiba, conhecida como PP, tem 11 anos e também é do time feminino do Centro Olímpico e fez terapia por vídeo com os psicólogos do clube. Eu acho bem legal que ela toque alguns assuntos como meta, ansiedade, disciplina, que é muito bom, né, pra gente, que ajuda bastante a gente pra poder virar atletas bem melhores, né, e não ficar ansiosa também pra quando voltar a treinar presencialmente, né? Foram meses complicados e atípicos, onde o apoio dos pais e toda a estrutura oferecida pelos times fizeram a diferença para essas meninas. Agora, com a retomada gradual do futebol, muitos clubes já preparam a volta das atividades. A Júlia Rosado, a Juju Gol, já está preparada para o dia 19 de outubro, data da retomada das atividades. E a expectativa tá grande. E a gente já vai voltar com todas as normas de segurança, os atletas já fizeram os exames para voltar. E o Centro Olímpico está se preocupando com as atletas. Eu acho isso muito importante e legal. E também estou muito ansiosa para ver as minhas companheiras de equipe e toda a comissão técnica. Tempos difíceis onde todo mundo precisou se adaptar. O importante mesmo é que elas mostraram resiliência para seguir em frente. A procura pela quiropraxia, uma especialidade da fisioterapia, aumentou durante a pandemia. Pois é, e a busca por uma melhoria corporal é maior para quem precisa trabalhar ou estudar em casa. Postura errada, posição nada confortável, tela fora da altura dos olhos. Esses são alguns dos problemas que a Ana está enfrentando durante essa pandemia para continuar estudando de casa. E a consequência vem ao final de cada dia. Eu faço cursinho, aí tem dias que é integral. E aí chega 6, 7 horas da noite, minhas costas já não aguentam mais, eu preciso deitar, tomar um banho, porque dói bastante, principalmente aqui, por conta da tensão de ficar escrevendo. E as costas, às vezes, quando a gente vai reparar, já tá tudo torto na cadeira, do jeito que dá. Esse tipo de queixa aumentou nos últimos meses. Um estudo da Unicamp ouviu 11 mil paulistas. Entre os que já têm problemas na coluna, 56% disseram que as dores aumentaram durante o isolamento social. A mudança na rotina de trabalho durante a pandemia obrigou muita gente a trabalhar de casa, a fazer o home office. Só que muitos ambientes não estavam adaptados para isso. E a partir daí, começaram a aparecer os improvisos e a má postura, que contribuem muito para os problemas na coluna. De acordo com um site especializado em mostrar os termos mais pesquisados na internet, houve um aumento de 76% na busca pela expressão dor nas costas durante a pandemia. Isso tudo aumentou a procura por especialistas da área. Segundo a Associação Brasileira de Quiropraxia, a busca pelos profissionais que oferecem o tratamento para os problemas na coluna cresceu 30%. Já buscavam bastante, mas a questão de a gente ter passado por esse momento totalmente diferente que a gente está passando, isso gerou um aumento de fluxo de pacientes com problemas de coluna nas clínicas de quiropraxistas em todo o Brasil. Esse consultório, que fica em São Paulo, ampliou os atendimentos nos últimos 2 meses. Teve uma mudança gritante, muitas pessoas já vêm com o quesito, não sei como que é a altura do meu computador, não sei como é que tem que ficar o teclado, muitas dores no trapézio, muitas pessoas vinham com dores lombares. Então a maior queixa no meu consultório era lombar, agora é tudo cervical, trapézio, má postura, cansaço, tendinites no punho, muitas vezes pela altura. Então mudou muito o padrão das causas das dores. A Tânia procurou o tratamento após perceber que as dores pelo corpo
pioraram com o acúmulo de tarefas. Para virar, assim, eu não conseguia... Estou dirigindo, eu não conseguia fazer esse movimento, doía muito. E se agravou. Dentro de casa mesmo, movimentando, doía muito. E foi aqui que, nossa, em 2 sessões melhorou muito, muito. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.